e a prática religiosa. Vejamos então quantas práticas dentro do sistema do templo, sistema religioso. Talvez aqui o importante do templo era o religioso, mas o religioso ele tinha a participação na cultura, na política, na jurídica e na economia. Então são 5 aspectos, 5 poderes gestados ou guiados pelo poder religioso, porque se acreditava que o rei era escolhido por Javé e instituído por um profeta em nome de Javé, e ele exercia este poder quase como se fosse um poder messiânico. Mas se nós pegarmos a história de todos esses reis, nós vamos, sem dúvidas, nos escandalizar. Vamos nos escandalizar porque nenhum deles teve um poder suficiente. Um poder suficiente no sentido de fazer com que o povo realmente tivesse as suas necessidades supridas. Mas todo esse povo era obrigado, explorado, machucado, agredido na sua integridade humana, em nome de Deus e do rei, para servir o rei. Por isso, meus amigos e amigas, temos que ler a Bíblia, temos que ler os textos sagrados, sempre com o olhar de Jesus. Afinal, qual é o convite que Jesus nos faz? O que ele nos convida a fazer? E é assim, então, que nós vemos que o exílio acontece. E o povo fica na miséria. Esta infidelidade religiosa praticada pelas lideranças que faz com que o povo viva no caos, viva na pobreza, viva na miséria. É preciso então voltar. Os profetas aqui começam a falar, começam a dizer, começam a prever, ou a prever. Prever não que como olha numa bola de cristal e começa a adivinhar. Profeta também não é para isso. É interessante nós sabermos, porque senão nós acreditamos que o profeta tem essa capacidade de prever como se fosse olhar numa bola, ó, vai acontecer isso, não, ele só faz uma leitura da realidade. Ele começa então a perceber que há um império que está crescendo mais do que a Babilônia, que são os persas, e o babilônico, o império babilônico vai ruir. E aqui nós temos o segundo Isaías. Se nós lermos os capítulos 39 até o capítulo 55 de Isaías, nós vamos ver ele gritando, ele anunciando, ele animando o povo, mesmo que ele esteja, por dizer assim, vendo o povo sofrendo. O sofrimento ele serve ali como esperança, não como aceitação de uma dor calada. Não é. O profeta não faz isso. Ele anima o povo a fazer com que aquele sistema seja, por dizer assim, vencido. Se nós pegarmos esses capítulos que acabei de falar, ou de citar, dos capítulos 39 até o 55 do profeta Isaías, nós vamos encontrar, meus amigos e amigas, 4 cânticos que são colocados como os cânticos do servo sofredor. Eu digo segundo Isaías, porque nós temos 3 Isaías, mas em outro momento nós vamos trabalhar essa questão. Porque muitas vezes nós também achamos que existe um só Isaías. Existem 3, em momentos diferentes, em contextos diferentes, mas que o livro foi juntado e formou então um único livro.
É preciso voltar para reconstituir a identidade do povo, pois na Babilônia o povo perdeu a sua identidade. Está misturando com outra cultura. E dentro dessa outra cultura não tem aquilo que é da cultura do povo de Israel. A cultura, mais uma vez volto a falar, da vida, da compaixão, da misericórdia, da alteridade, do altruísmo, da justiça. No Antigo Testamento, uma das palavras que se utiliza bastante é a justiça. Mas lembremos que a justiça divina não é a justiça humana. Não é a justiça, nem, por incrível que pareça, nem dos reis e nem dos profetas. Porque às vezes os profetas também, eles anunciam uma justiça de destruição, no sentido de punição. Uma justiça apocalíptica. E aí, de novo, nós vamos até Jesus. Jesus, na sua compreensão, na sua vivência de mundo, na sua vivência religiosa, na sua vivência humana e no seu entendimento sobre justiça, Jesus nunca vai utilizar este termo ou esta prática, porque a justiça também é uma prática ética, uma prática humana, nunca para machucar ninguém, por que pareça. Jesus sempre utilizará a justiça como um meio, como um caminho, como uma ponte para que as pessoas possam viver, acima de tudo, em paz. Aquilo que o Salmo 84, 85 fala de uma profundidade que temos que mergulhar e meditar então, ou refletir este salmo. Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz, olha que interessante, se abraçarão. E aí no Deuteronomista nós vamos encontrar, por exemplo, os livros, ou o livro do Deuterocanônico. Ou melhor, o livro do Deuteronômio. E as mesmas características costurando ou construindo com a obra da história deuteronomista. E qual é a história deuteronomista? São os livros que nós temos também na Bíblia depois do Deuteronômio. Mas a literatura deuteronomista ou a história deuteronomista são os livros históricos, que dentro deles nós encontramos então os livros de Josué, o livro dos Juízes, o livro de Samuel 1 e 2, o livro dos Reis 1 e 2. Aí nós vamos ver, distribuindo dentro dessas versões, ou dentro dessas teologias ou tradições, como que os livros foram brotando, foram surgindo, foram sendo escritos. E na quarta tradição, nós vamos encontrar a sacerdotal. A tradição sacerdotal tem então como contexto a Babilônia, mas já o findar do exílio, ou seja, é o final do exílio. O final do exílio acontece ali pelo ano 533, 530 a.C. E o povo então busca o retorno. Está voltando o povo para a sua sonhada terra. E esta terra é a terra de Jerusalém. Jerusalém, que já comentamos em outros momentos, quer dizer cidade da paz. Jeru, cidade. Shalem, ou Shalom, quer dizer paz, em hebraico. Então o povo precisa retornar para a sua terra amada e ali desenvolver de novo a sua autonomia, a sua cultura que possibilite viver sem a escravidão. O culto, e que é muito assim forte entre os judeus do Antigo Testamento, a questão da raça, as datas, lembrar de novo as datas que se tinha, a data da Páscoa, celebrar a Páscoa de novo, que era a festa das tendas, que era muito forte entre os judeus também. Os detalhes, as exaltações de grandezas, lembremos aqui que dentro dos textos bíblicos, nós vamos encontrar os detalhes, exageros, exaltação de grandeza da transcendência e do poder de Deus. O nosso Deus é maior, é o único. A crítica exacerbada aos ídolos, a aliança, nós somos o povo escolhido. Lembremos que tudo isso se chama hipérboles.
hiper. Quando nós chamamos de hiper uma palavra, hiper grande, quer dizer aquilo que é imensurável. Hipérbole é uma prática de escrita judaica para contar uma história, mas colocando uma história no sentido múltiplo, ou seja, aumentando o sentido da mesma. Lembremos que o próprio Novo Testamento vai dizer muitas hipérboles. E havia ali no deserto, aonde foi partilhado os 5 pães e 2 peixes, 5.000, 4.000 pessoas. Lá no Evangelho, lá no livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar Pedro falou para uma multidão de 500 pessoas. Provavelmente tinha umas 40. Provavelmente tinha umas 50. A hipérbole é um exagero, podemos dizer assim, é um exagero na expressão, sem que esteja, entre aspas, mentindo. É uma figura de linguagem, é uma demonstração própria de quem escreve. Às vezes, nós também cometemos um equívoco ao acreditar que, ou levar como se fosse 5.000 pessoas comendo ali 5 peixes e, ou melhor, 5 pães e 2 peixes. É claro que os 5 pães e 2 peixes simboliza a partilha provocada por Jesus a todas as pessoas que estavam ali. Cada um doava aquilo que tinha, mas mesmo assim, lembremos que ali há uma hipérbole. Isso vale naquilo que se conta de Abraão, de José, de Jacó, a quantidade de animais que eles carregavam quando eles saíam de um determinado lugar. Isso se chama hipérbole. Quando se coloca lá, por exemplo, não sei quantos quilos, quantas toneladas de ouro, prata, não sei quantas cabeças de ovelha, né, de gado. Tudo isso é uma hipérbole. É impossível andar no deserto com tanto ouro, com tanta prata, sabendo que numa época ainda não se tinha aquilo que nós temos hoje. O conhecimento que se tem de manipulação do ouro, da prata, né? E no mesmo tempo andar pelo deserto com essa quantidade de animais. Lembremos que para achar água na época era bastante assim complicado. E dizer então que o povo de Israel é o povo escolhido, o único povo escolhido e os outros não, nós acabamos caindo em contradição. Por isso que temos que olhar, mais uma vez, olhar o Antigo Testamento, as expressões, pelo olhar de Jesus. Olhar pelo olhar de Jesus para nós fazermos uma leitura mais humana. Senão nós também corremos o risco, veja, meus amigos e amigas, achar que um povo, ou uma igreja, ou uma religião, ou uma raça, é a escolhida por Deus, e as outras não. Aí nós caímos na contradição. Se nós acreditamos numa divindade, paterna, materna, ou com outros nomes, que cria todas as nações ou raças, então nós não podemos dizer que Javé, ou este divino, escolhe uma só e as outras são escolhidas. Porque no Antigo Testamento, muitas vezes, se enfatizou pela hipérbole uma exagerada, podemos dizer assim, colocação ou reflexão sobre Israel, e no mesmo tempo os outros povos eram destruídos. Como se Javé zelasse, cuidasse, amasse somente deste povo. E os outros eram castigados, mandava-se a estes povos, então, maldições, as pragas, destruições, devastações e destruições gerais, morte, matança de pessoas.
Temos que cuidar disso. Temos que ter bastante delicadeza, suavidade para refletir esses textos. Porque senão não justificamos de novo a violência. E repetimos o ato e a violência, agora justificando em nome de Javé, a violência de Abel e Caim, ou a Caim e Abel. Nós não podemos nos deter a essas questões. Javé, o divino, é a divindade de todas as pessoas, não só de um, não só de outro. Aliança é a vida. Aliança se faz com a vida. O Deus Javé, ou a divindade Javé, se faz presente na vida. E é interessante que os trechos significativos, anteriormente, lá na primeira tradição, se nós voltarmos lá na Javista, nós vamos encontrar então que a segunda história da criação, ela está lá no Gênesis, capítulo 2, versículo 4, versículos seguintes. E olha que interessante, na tradição javista, que acontece lá então na Babilônia, nós vamos encontrar a primeira criação. Porque no Gênesis existem ali escritos dois jeitos ou duas maneiras de escrever a criação. No capítulo 1, versículo 1 a 2 a 4, ou melhor, para nós entendermos, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4, nós vamos encontrar aqui a segunda criação. E o capítulo 2, versículo 4 seguintes, nós vamos encontrar a segunda. Olha que interessante. A segunda criação foi escrita em primeiro lugar. Depois foi escrito, e na hora de compor o texto bíblico, se colocou aquela que foi escrita ali pelo ano mais ou menos 550, ou melhor, 550 não, é muito tempo. No ano 450 a.C. é que se escreveu a primeira história da criação. E quando nós vamos falar de história da criação, nós temos que utilizar, em vez do H e o I, história, nós temos que colocar história. Porque é história porque são metáforas, são relatos teológicos, não são relatos jornalísticos. E dentro desse contexto também, lá na Babilônia, nós vamos ter os livros, por exemplo, do Levítico, Números, Crônicas. Olha que interessante, Crônicas 1 e 2. Dois livros sobre crônicas. Todos esses materiais foram elaborados na Babilônia. Retoques característicos em todo o Pentateuco. Exemplos, as histórias do dilúvio, na Aliança do Sinai e em muitos episódios do Êxodo. Veja que interessante. Então nós temos que voltar a essas histórias para entender o dilúvio. Porque o dilúvio era uma metáfora, ou era uma história já contada lá na Babilônia. É interessante que os babilônicos contavam a história do dilúvio como se os ricos se salvassem e os pobres padecessem. Os pobres fossem atacados. Olha que interessante. Os ricos se salvam, os pobres são eliminados. O povo hebreu disse, não é por aí. Nós vamos fazer diferente. Nós somos os escravizados, os pobres, os miseráveis. Nós vamos reinventar esta história. E dentro da história nós vamos nos colocar como pessoas também queridas, amadas, protegidas e salvas por Javé. Olha que interessante, viu? Isso condiz com aquilo que Jesus sempre ensinou, né? A salvação é graça gratuita, ou seja, para todos e todas. A salvação de viver também aqui, não só a eternidade, como muitas vezes nós ficamos presos nessa questão. É claro que nós acreditamos na eternidade, mas
Aqui eu quero dizer que esta vida também tem que ser protegida. Deve ser cuidada, né, zelada, bem tratada. Isso vale para a aliança. Aliança que foi elaborada ou produzida lá no livro, nós vamos encontrar então lá no livro do Êxodo. O Sinai, as tábuas da lei entregues para o Moisés. E olha que interessante, né, meus amigos e amigas. As tábuas da lei entregues a Moisés, elas não são tábuas no sentido assim que Moisés subiu o Monte Sinai. Veja, se foi escrito na Babilônia, Moisés já nem existia mais. Segundo a cronologia bíblica, Moisés está ali pelo ano 1200 a.C. Aqui o Êxodo está sendo escrito no ano 450 depois de Cristo. Provavelmente depois da saída da Babilônia, depois do retorno do exílio. E há uma coisa assim interessante, porque nos mandamentos, um chama 10 palavras, outro 10 mandamentos de Moisés, que é um elemento próprio e cultural da Babilônia. Lembremos que a Babilônia é um lugar onde hoje nós temos ali Irã, Iraque e outros países também, né? Que hoje a geografia acaba, podemos assim, entrando dentro de outros países. Mas Irã e Iraque hoje estão dentro da geografia da Babilônia Antiga. É um lugar histórico, sem dúvidas, cultural, de culturas incríveis, antiguíssimas, milenares. Mais ou menos no ano 2750 antes de Cristo, nós vamos encontrar ali, no espaço da Babilônia, os antigos, podemos dizer, sumérios, caldeus, mas que se enfatiza com o nome então de babilônicos, um rei, que é o Hammurabi, bastante conhecido, um código que ele escreveu, que se chama o Código de Hammurabi. Este Código de Hammurabi, que até nós temos um livro que as pessoas que gostariam de lê-lo, vale a pena, o Código de Hammurabi. Muitas vezes nós citamos o olho por olho e dente por dente. Apenas isso nós memorizamos ou gravamos. Mas o Código de Hammurabi é muito mais profundo. É muito mais, podemos dizer assim, humano do que essa citação do olho por olho e dente por dente. Mesmo assim, nós temos que levar o olho por olho e dente por dente dentro de um contexto, 2750 anos antes de Cristo. E quando nós pegamos esse código, lemos, estudamos, nos aprofundamos, pensamos, refletimos, o Código de Hammurabi, que era um rei então babilônico, nós vamos ver que dentro deste código existe uma justiça que defende também a equidade. Olha que interessante, porque no Código de Hammurabi, as leis ou as legislações civis de quase todos os países bebem, se fundamentam, se aprofundam, mergulham nesta teoria legislativa. Porque o centro não é a punição, a agressão, causar uma lesão ou até mesmo a pena capital na vida de uma pessoa. O centro é a equidade. É para que as pessoas sejam protegidas, cuidadas na sua integridade física, moral, religiosa, cultural e assim vai. É dentro deste Código de Hammurabi que os hebreus ou os judeus começam a trazer para si, começam a incluir dentro da sua cultura religiosa as leis. Por isso que a Aliança do Sinai, ou os 10 mandamentos, eles não são só mandamentos ou leis religiosas
para os israelitas, ou para os judeus ou hebreus. Também serve de direcionamento civil, de como viver as leis civis. É um código civil também. É um código religioso, é claro, mas é um código civil. Porque no código de Hammurabi, a equidade, como eu dizia anteriormente, é para cuidar dos órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os enfermos. As pessoas impossibilitadas de viverem dignamente. É dar assistência a essas pessoas. E o que vai fazer então o Código da Aliança quando o povo volta da Babilônia? Eles vão incrementar. Vão colocar ali nos 10 mandamentos, por isso que a peça-chave é o não matarás, é uma palavra forte, muito forte para nós, que estudamos, ou que se autodenominamos cristãos e cristãs, ou não importa. A palavra não matarás inclui-se até, se nós vamos ver, na Constituição Federal de 88, que é a Constituição Federal do Brasil, de 1988. O artigo 5, o 5º, diz assim: nenhuma vida é violável. Fala sobre a inviolabilidade da vida. Olha que interessante. Nenhuma vida é atingida com agressão. Ela é protegida. Então que nós, ao estudarmos essas quatro versões, essas 4 teologias ou 4 tradições, javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista, nós possamos aprender de uma forma, por exemplo assim, um pouco mais profunda e ampliando então o nosso olhar dentro do campo da teologia, dentro do campo da Bíblia, para nós sabermos como ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia, como contextualizar a Bíblia. Que não só leiamos a partir da literatura e fiquemos só na literatura, mas sim, assim que leiamos também a literatura, mas também as versões e tradições que nela nós encontramos, para poder então passar para frente. E que a Bíblia não seja um livro pesado, mas sim que a Bíblia seja um livro, podemos dizer assim, de humanização. A Bíblia não é um livro para agredir ninguém e nem justificar nenhum tipo de dor e sofrimento de ninguém. Agora nós podemos usar a Bíblia para justificar, olha que interessante, a prática do bem, a prática da justiça que nós comentávamos anteriormente. Porque todas elas, as tradições, as 4 tradições, nos levam a uma prática não só religiosa, mas uma prática religiosa que nos ajude a uma prática humana, a uma prática de fazer com que esta bênção que tanto se fala, que seja uma bênção que traga dignidade para a pessoa humana. E todos nós podemos viver na partilha, na bondade, e também na compaixão e na misericórdia, porque estudar a Bíblia e dizer que é religioso e religiosa sem a prática da compaixão ou sem a prática da misericórdia é realmente ocultar a presença divina em cada ser humano. Então, hoje nós tivemos a nossa 4ª aula do curso de Bíblia e Manuseio Bíblico. Um abraço a todos e a todas e até a nossa próxima aula.